Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou o Padre Fernando José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Minha saudação aos queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização. Neste quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo do Bom Pastor. Temos como palavra de Deus Atos, capítulo 13, versículo 14, depois versículo 43 a 52. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, depois versículo 14 a 17. E João, capítulo 10, versículo 27 a 30. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Nós temos aqui como pano de fundo a figura do nosso novo pastor da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. Rogamos a Deus que possa abençoar o seu governo, abençoar o seu ministério, nos conduzir, continuar a fazer conduzir a Igreja nessa missão tão bonita de viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura, nós temos a pregação de Paulo em Antioquia da Psídia, né? E a partir dali, nós temos essa orientação para o mundo pagão. A partir de Pentecostes, o Evangelho começa o caminho até os confins de toda a terra. Então, Paulo se dirige, em primeiro lugar, aos judeus da diáspora, mas uma vez que os judeus vão rechaçar a pregação de Paulo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, então Paulo começa a anunciar o Evangelho aos pagãos. E os judeus vão considerar isso como uma traição. Por quê? Em primeiro lugar, porque a ideia de um Cristo, de um Salvador, de um Messias, é uma ideia estritamente judaica. Havia na época a ideia de que o Messias viria para salvar os judeus. Paulo, fariseu, faz a experiência de que em Cristo toda a humanidade é chamada à salvação. Cristo veio para salvar toda a humanidade, e não somente uma nação, uma cultura, um povo ou uma religião. Deus veio para salvar toda a humanidade ao se fazer humano em Jesus Cristo, né? Então é muito interessante isso porque se trata do mistério da vocação de Paulo. Ele era fariseu, achava que a salvação era somente para os judeus, e Cristo o converteu, Cristo mudou a sua mentalidade quando se lhe manifesta ressuscitado. E aí ele se sente chamado a levar o evangelho aos pagãos. Ou seja, pagão aqui significa todos aqueles que não nasceram na terra de Israel. Se hoje eu e você temos acesso à fé, somos cristãos, é graças a quê? Graças a que a teologia de Paulo predominou, a teologia de Paulo venceu. Então, demos graças a Deus por esse bonito mistério. Depois, na segunda leitura, nós temos Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, 14 a 17. E aí, o João, vidente, depois de uma série de catástrofes, da visualização de uma série de catástrofes, ele situa uma visão da Assembleia Celestial dos Justos. E aí é muito interessante porque aparece esse número simbólico dos 144 mil e de uma multidão incontável de gente, né? Bom, em primeiro lugar, um número nunca pode ser lido de forma simbólica como certas pessoas, certas igrejas, certas comunidades religiosas leem por aí. O número sempre o número é sempre um símbolo, nunca pode ser lido ao pé da letra. Não significa que apenas 144 mil haverão de ser salvos. O que significa esse número na compreensão dos estudiosos da Bíblia é que 144 mil simboliza justamente a plenitude do povo de Deus de Israel, né? Porque é 12 vezes 12 vezes 1000. Então significa que são 12 mil de cada tribo de Israel que haverá de ser salvo. Então Israel inteiro, o povo de Deus inteiro, o povo de Israel inteiro haverá de ser salvo um dia. Mas depois o texto diz de uma multidão incontável de gente. Ou seja, que significam quem? Os pagãos. Ou seja, todos aqueles que não são judeus, todos aqueles que não nasceram em Israel, todos aqueles que ingressaram misticamente no povo de Deus pela graça do batismo. Pela graça do batismo, né? Então, a salvação, para você entender, então, de uma vez por todas, que
a salvação é para toda a humanidade. Agora, é claro que aqui o texto vai citar um grupo em especial, né? Ao dizer que o cordeiro imolado é maior que as forças negativas que assaltam o mundo, ele reúne em seu povo todas as línguas e nações, e os primeiros a adentrarem nesta vida eterna são aqueles em vestes brancas, com palmas nas mãos, que alvejaram e lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Então, a veste branca é sempre um símbolo do batismo, mas aqui que está um detalhe. Quando se fala de alvejar, lavar no sangue do cordeiro, parece uma imagem um tanto quanto estranha. Por quê? Quando você vai lavar algo no sangue, ela não fica branca, fica vermelha, né? Então, é uma forma de falar dos cristãos batizados que tiveram a coragem de dar a sua vida por amor a Jesus, que são os mártires. São os mártires. Vale ressaltar que o livro do Apocalipse foi escrito justamente num contexto de tremenda perseguição para com os cristãos do século I. Então, muitos cristãos estavam sendo martirizados, mortos por causa de sua fé em Jesus. Então, eles lavaram suas vestes brancas no sangue do Cordeiro. Tiveram coragem de morrer por amor a Jesus, sabendo que Jesus, em primeiro lugar, tinha dado a própria vida por eles, para a salvação de cada um deles, né? Então, esse texto, então, portanto, nos inspira a coragem da fidelidade à nossa fé. Coragem de verdadeiramente as nossas vestes brancas batismais, se for necessário banhá-las no sangue pelo martírio, que o Senhor nos dê a força, que o Senhor nos dê a coragem. É interessante pensar também que essa coragem para dar a vida desta forma só é possível se a gente é capaz de dar a vida por Jesus nas pequeninas coisas. Depois, o Evangelho, João capítulo 10, versículo 27 a 30, o pastor dá a vida eterna para as suas ovelhas. O capítulo 3 trata do tema do bom pastor, no Evangelho de João, relembrando que na tradição judaica, no Antigo Testamento, o pastor simboliza as autoridades, simboliza aqueles que têm a missão de liderar o povo, seja religiosamente, seja socialmente, seja politicamente. Então, os reis, os sacerdotes, os profetas, muitas vezes são simbolizados por pastores lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, né? Então, e também se tinha a promessa de que um dia Deus haveria de mandar um bom pastor que haveria de governar o seu povo. Então, por isso que o Evangelho de João dá esse título a Jesus, porque reconheceu em Jesus aquele verdadeiro bom pastor que dá a vida pelo seu rebanho, né? Então, o bom pastor, ao dar sua vida pelas ovelhas, lhes dá a vida divina, a vida eterna, que ninguém pode quitar-lhes, que ninguém pode tirar delas. Então, é muito interessante, porque eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. A palavra vida aqui é a palavra zoé em grego, que significa a vida de Deus. Não que Jesus não esteja preocupado também com a vida biológica, que é comida, bebida, casa, saúde, segurança, né? Isso tudo poderia estar enquadrado na palavra bios. Mas no texto aparece que Jesus veio nos comunicar a vida de Deus, a vida eterna, de tal maneira que aqueles que escutam a voz de Jesus e vivem unidos a Jesus, a própria vida de Deus se torna a sua própria vida, né? E veja só, de onde que vem esta vida de Deus presente em Jesus? Por causa dessa unidade dele com o Pai, né? Ou seja, eu e o Pai somos um. Quem recebe sua vida entra nessa comunhão de vida eterna que existe entre o Pai e o Filho. Vale ressaltar que, quando esse texto foi escrito, não existia ainda a doutrina da Santíssima Trindade, que depois a Igreja, com todo o aparato filosófico, vai conseguir entender o mistério de Deus uno e trino. Aqui, para João, ainda não existe esse conceito, ou seja, Jesus é a presença do próprio Deus do mundo, ele e Deus são uma só coisa, são uma unidade, de tal maneira que aquele que comunga da vida de Jesus, segue os passos de Jesus, segue as intuições do próprio Deus, vive a vida do próprio Deus. E é muito interessante, as ovelhas escutam a sua própria voz, né? Era o costume antigo de que ovelhas de rebanhos diferentes dormiam no mesmo lugar e de manhã o pastor chamava cada uma pelo seu nome e eles escutavam
a voz, as ovelhas escutavam a voz e reconheciam quem era o seu pastor, né? Hoje, no mundo de hoje, há tantas vozes dissonantes, discordantes, então é necessário, né, a gente reconhecer naquele que o Espírito Santo suscitou como guia e norte da nossa igreja, a voz do Supremo Bom Pastor, que haverá de nos guiar na fidelidade a Jesus. Por que que tantas pessoas dentro da igreja criticavam o Santo Padre Papa Francisco? Por que que já há pessoas criticando, olha, não tem nem um dia de pontificado e já criticando o, o Papa Leão XIV? Porque talvez não façam parte do rebanho, né? Porque quem faz parte do rebanho escuta a voz do pastor, escuta a voz do pastor. De repente são ovelhas que estão aí misturadas no meio do povo para criar simplesmente confusão, ovelhas de outro rebanho, ovelhas de outro pastor, que não é o pastor supremo da igreja, o pastor supremo da igreja. Então nós queremos acolher com muita alegria, com muita esperança o pontificado de Leão XIV. Mais para frente a gente haverá de gravar um vídeo, talvez explicando assim o sentido, o que, que pode significar a escolha desse nome. Existem várias possibilidades, né? Porque a escolha do nome significa o programa que o Papa haverá de assumir para o seu governo, né? E então valeria muito a pena também depois a gente fazer uma pequena reflexão sobre isso. Mas no mais, que esse domingo do Bom Pastor nos suscite, então, rezar, agradecer a Cristo, que é o bom pastor da nossa vida, que deu a vida por nós, nos comunica a vida de Deus, e para que vivamos essa própria vida eterna, a vida de Deus perpassando a nossa vida, é necessário escutar a sua voz e obedecer a sua voz, para que a gente faça parte desse povo, dessa humanidade inteira que está convidada a viver eternamente em Deus, conforme nos ensinou a segunda leitura, né? E que a gente saiba também perceber, ter o discernimento daquelas ovelhas que estão no nosso meio, mas que não escutam a voz do bom pastor, que nem a primeira leitura. Paulo foi pregar para os judeus e foi recusado, né? E foi recusado, né? Então, a pregação verdadeira do evangelho vai gerar alguma coisa. Ou vai gerar a acolhida por parte das pessoas, ou vai gerar a recusa. O sucesso da pregação não é só as pessoas se converterem e abraçarem a fé. A recusa significa também uma espécie de sucesso, porque significa que ali está se fazendo um corte entre as ovelhas que pertencem ao rebanho de Cristo e as ovelhas que não pertencem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família, e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização, e a você, querido Rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.